Vamos lá, bom dia, gente. Tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou back-office da Saurus. O Esdras, da nossa equipe comercial, e o Bruno, parceiro aí das plataformas que fazem é, a reciclagem tributária da empresa iSync. Bom dia, pessoal. Bom Hoje dia, ele vai pessoal. estar trazendo umas demandas temáticas da reforma tributária, que vai acontecer aí já, né? Quais os impactos em janeiro de 2026. Bom, essa parte eu deixo para você. Ao final da live, a gente vai ter liberado aqui perguntas e respostas, então, conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem estar acessando essa aba aí. São dois balãozinhos na parte de cima da tela, o PIR. Vocês podem estar colocando as suas dúvidas nesse campo, que ao final da live a gente vai tirar um tempinho para estar respondendo. A gente, o Bruno, no caso. Se tiver alguma demanda mais comercial aí também, o Esdras está aqui para auxiliar a gente, beleza? Então, Bruno, quando você Tô. quiser. Maravilha, Juliana, muito obrigado. Bom, pessoal, primeiro agradecer a disponibilidade e a participação de todos vocês. A gente sabe que não é fácil parar numa sexta-feira, 10 horas da manhã, para falar sobre reforma tributária, né? Na verdade, acho que parar para falar sobre tributário nunca é fácil. Aí é um tema meio cabeludo e denso, mas acho que todo mundo aqui já tem a dimensão do impacto que isso tem na realidade das nossas empresas e principalmente também dos nossos clientes. Da economia como um geral, né? De tudo aquilo que a gente faz para bancar nossa vida no dia a dia. E hoje estou aqui falando pela iSync, trazendo um pouco mais de contextualização sobre os impactos imediatos, o que a gente já tem que ter em mente e começar a se mobilizar quanto à reforma tributária, pensando nessa primeira janela de janeiro de 2026. E junto aqui com toda a equipe da Sabres, Juliano, Esdras, Luiz também, a gente conseguiu preparar um conteúdo legal e dar uma clareada nesse assunto que realmente é um tanto quanto complexo, né? Imagino que todo mundo já tenha visto alguma coisa, mas hoje vamos tentar afunilar, dar uma espremida nisso e falar de questões práticas e a curto prazo. A gente falar hoje de algo que vai acontecer em 2032 é importante, mas a gente não pode inverter as prioridades, né? Então, antes da gente entrar especificamente no conteúdo, queria só me apresentar um pouquinho melhor e contextualizar um pouquinho mais sobre quem é a iSim. Eu sou o Bruno, eu sou gestor de operações da iSync. A iSync é uma empresa de tecnologia também voltada para inteligência fiscal. Então, nós estamos aí há 5 anos no mercado de soluções de tecnologia aplicadas à auditoria, inteligência fiscal e tributária. Fazemos parte de um grupo que já está há 30 anos nesse mercado. Somos parte do grupo Lince, aqui da cidade de Agudos, interior de São Paulo. O Grupo Lince tem 30 anos de expertise em soluções fiscais, contábeis, recuperação tributária, consultoria, planejamento tributário e também em soluções financeiras para o segmento varejista, né? Todo o grupo tem como foco central ser uma hub especialista em soluções para o varejo. Mas é assim que eu brinco que é o patinho feio, né? A gente, dentro dessa gama do grupo, é a única empresa de tecnologia e tem esse viés diferente, tem essa estrutura diferente, né? São operações bem distintas. E hoje estou aqui para falar de i5 especificamente e o que a gente tem a ver com essa história toda de recuperação, de recuperação, né? De reforma tributária. A gente já tem, só entrando num outro tópico também importante, nós já temos hoje integração com as soluções da Saurus, né, no que diz respeito à parte de reciclagem tributária. Já temos aí clientes operando em conjunto, onde, por meio do módulo de reciclagem tributária do Saurus, é possível fazer a integração via API com a Sync para que o processamento dessa reciclagem seja feita pelo nosso motor de cálculo. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui com um conteúdo que a gente preparou para falar um pouquinho mais dessa nossa temática. Então, um segundinho. Aí, Ju e Ezra, se puderem me confirmar se já está aparecendo para todo mundo a apresentação. Tá aparecendo já. Aparecendo. Maravilha. Então, vamos lá. Hoje a nossa temática são os impactos imediatos da reforma tributária no varejo. Eu coloquei aqui alguns tópicos essenciais que a gente vai tratar nessa nossa discussão de hoje, né? Então, o que muda já em janeiro de 2026, os impactos práticos para o dia a dia do varejista, as oportunidades para nós, revendedores, né? Fornecedores de soluções
para o varejista, os principais riscos para o varejista que não se preparar para essa primeira fase de transição, e uma oferta especial falando um pouquinho mais do combo Saldos de AI5 para ajudar a resolver todo esse dilema, né? Falando sobre o que muda em janeiro de 2026, eu acho que é inevitável a gente contextualizar sobre a reforma em si, né? Tem muito conteúdo na internet falando disso, tem muita gente falando sobre isso que não é de hoje. É um tema importante, a gente tem que sim dar importância, tem sim que dar a urgência que isso precisa, a relevância para esse assunto. Mas ainda assim, mesmo com toda essa chuva de informações, muita gente está confusa. E a gente tem percebido na nossa jornada com o nosso cliente final, que principalmente o empresário, o varejista, lá na ponta da cadeia, ainda está perdido. Nós aqui que trabalhamos com tecnologia, que já estamos habituados com contexto fiscal e tributário, com automação comercial, temos algum norte normalmente, mas o nosso cliente ainda está muito perdido, muito cru, e não entendeu que isso já vai impactar a vida dele a curtíssimo prazo. Nós estamos hoje, dia 10 de outubro de 2025. A gente tem menos de 3 meses para a finalização desse ano. E em 1º de janeiro eu tenho um marco muito relevante, muito importante dentro desse desenho todo de reforma tributária, né? Nós sabemos que a reforma tributária é um projeto que já está aprovado, já é uma verdade, já é um fato, não é mais uma expectativa ou uma aposta ou uma possibilidade. Ela é uma realidade nas nossas vidas. Já temos a lei aprovada e promulgada esse ano e o cronograma de transição já está em vigor. Isso se deu, essa reforma nasceu, como alguns já sabem, né, por uma necessidade de aumento de arrecadação. Então, isso faz com que seja um tema latente em que não há previsão de mudança, prorrogação de prazos, voltar atrás em algo, por quê? Pensem comigo, o governo precisa de dinheiro. A única forma lícita de arrecadar dinheiro é trabalhando em cima da arrecadação de impostos, dos tributos. A única forma de poder mobilizar isso é fazendo uma reforma. Então, é um assunto de altíssima prioridade para qualquer governo que passe por Brasília. Então, é um fato que já vem em discussão em diferentes viés ideológicos. Isso passou por direita, esquerda, e não quero entrar nesse tema, mas é uma prova de que é algo que supera debates de pessoa A ou pessoa B. É um tema que, assim, gente, reforma vai acontecer, já está acontecendo. Não adianta esperar uma eleição para ver se algo vai mudar, se alguém vai voltar atrás, se algum ministro vai resolver desistir de alguma coisa. Não, isso não é mais assunto em debate, isso é assunto superado. Então, o que nos resta agora é fazer o que precisa ser feito para poder enfrentar esse caminho. A reforma é boa ou é ruim? Isso é muito relativo. A reforma ela vem justamente para que a gente tenha uma transformação no nosso modelo de arrecadação, que historicamente a gente já está muito habituado em falar de ICMS, PIS e COFINS, impostos teoricamente não cumulativos, que tem uma base de créditos para aproveitamento. Então, teoricamente, no ICMS, PIS e COFINS, o empresário varejista só pagaria imposto realmente, efetivamente, recolheria imposto sobre aquilo que ele tem de lucro em cima da mercadoria, levando em consideração que ele tem crédito e débito. Porém, na prática, a gente sabe que não é tão simples assim. Quando a gente atende uma empresa de lucro real, lucro presumido, isso tem várias minúcias, tem muito mais exceção do que regra. É muito mais denso. E nós vivemos num contexto de impostos por dentro do produto. Então, hoje eu vou no varejo, eu compro uma mercadoria sabendo que, por exemplo, essa garrafinha de água custa R$ 35. Eu, como consumidor final, pago R$ 35 nela. O meu fornecedor aqui, a loja onde eu comprei, vai recolher uma alíquota de ICMS, de PIS, de COFINS, mas eu não sei o quanto é isso. Eu não tenho acesso a essa informação. A gente sabe que hoje existe lá a tabela IBPT com valores aproximados dos tributos, mas aquilo ali todo mundo tem plena consciência de que é muito vago. Ninguém sabe interpretar, ninguém sabe auditar e entender e falar que, olha, se eu tirasse todo o imposto da cadeia, essa garrafinha valeria R$ 20, R$ 15 é só imposto. Presume-se lá alíquotas que ao todo da cadeia a mercadoria chega a 35%, às vezes até 40% de impostos recolhidos, a depender das operações. Mas é tudo muito nebuloso, não é claro. E a proposta principal de haver uma reforma tributária é que a gente tenha essa clareza, a gente consiga limpar esse terreno e enxergar que esta garrafinha custa R$ 30,
e no momento da venda será cobrado uma taxa, um imposto que totaliza 10%. Então, eu vou pagar R$ 33, mas eu sei que 30 é garrafinha, 3 é imposto. R$ 30 cai no caixa da empresa, R$ 3 vai para o governo. Esse é, supostamente, o grande objetivo da reforma, trazer clareza, trazer um compliance maior para a questão de arrecadação e também uma justiça tributária, porque eu tenho um aumento da nossa base ampla de créditos. Então, eu passo a me creditar de muito mais operações, enfim, isso é um tema bem denso e profundo em que existe muita particularidade. Mas por que eu não estou entrando a fundo nisso, pessoal? Porque hoje o foco é falar das mudanças dos impactos imediatos. Então, a reforma como um todo é esse viés, é para aumentar, sim, a arrecadação, é para mudar a forma que a gente enxerga imposto, é para que a gente efetivamente tenha um imposto no modelo de IVA, que já é uma prática a nível global. Hoje o Brasil ainda não tem, não tem, né? Isso tem muito debate. Há especialistas que dizem que, de certa forma, o ICMS já é no modelo de IVA, há quem diga que não, mas efetivamente IBS e CBS serão impostos no modelo de IVA dual, em que eu divido imposto IBS, que vai para estado e cidade, e CBS, contribuição, que vai só para o governo federal, que fica restrito só à União. Então, em tese, isso simplifica muito. E aí eu mato ICMS, ISS, PIS, COFINS e também o IPI, que vai ser substituído pelo imposto seletivo, que esse já não será por fora, esse será por dentro. Então, tudo isso vai acontecer, a gente tem um longo período de transição, a gente pode considerar que isso começa em 2025, por quê? Para que a gente consiga incluir novos impostos dentro da nossa realidade de documento fiscal, de mensageria, eu preciso modificar o layout dos XMLs, né? Hoje o governo só sabe o que a gente faz com base em documento fiscal. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor, conhecimento de transporte, nota fiscal de serviço, sendo bem simplista. Então, para que o governo consiga mudar a forma de enxergar e ver novos impostos, eu preciso mudar a estrutura desses documentos. Dentro de 2025 já começaram as mudanças, as notas técnicas quanto ao layout, as tags e a estruturação dos XMLs. Então, desde julho, em ambiente de homologação, já existiam as tags dentro do XML de nota fiscal eletrônica e nota fiscal de consumidor para IBS e CBS. A partir agora de 1º de outubro, esses campos também estão disponíveis em ambiente de produção. Ou seja, hoje eu já posso emitir um documento fiscal incluindo IBS e CBS. Então, por isso que eu trago aqui, a reforma já começou, já estão ocorrendo fatos importantes agora em 2025. Mas, lógico que, como todo bom brasileiro, a gente espera o quê? A obrigatoriedade, espera o prazo acabar. Por que me adiantar se eu posso me atrasar, né? Uma unanimidade. Todo o Brasil adora fazer isso. Que realmente não é tão simples assim, né? Eu estou falando de uma forma pejorativa, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não deixa para a última hora por maldade, mas porque é extremamente hostil esse contexto nosso tributário, né? Conseguir se adequar não é fácil mesmo. Conseguir entender e implementar isso dentro de um varejista de pequeno porte, que custa a conseguir cadastrar um código de barra de produto, falar de reclassificar a base toda dele de classificação de produto, não é fácil, não é simples mesmo. Então, por isso que, obviamente, tudo vai chegando mais para os finalmente ali quanto a prazo. Mas, então, em 2025, eu já tenho uma nova estrutura de arquivo XML, eu já posso começar a me adequar. Para ajudar, né, a gente sempre teve essa grande disparidade sobre modelos de documento fiscal de consumidor no Brasil. Então, desde a extinção do ECF, nós tivemos São Paulo com SAT, Ceará com MFE, vários estados entrando no padrão da NFCE, e essa chuva de opções e de variáveis que está se extinguindo também, né? Aqui em São Paulo, onde a gente está mais imerso, mais inserido, estamos agora com esse fim do SAT, que tem, obviamente, tudo a ver com a reforma tributária, porque a visão a longo prazo, pessoal, é que não existam mais obrigações acessórias. Tudo seja apurado com base no documento fiscal. Ok, se eu não vou mais precisar, no futuro, tá? No futuro um pouco mais adiante, não vou mais precisar me preocupar com o SPED e outras declarações, tudo vai estar por dentro do documento fiscal, o documento fiscal tem que ser melhorado,
tem que ser auditado, tem que ter validações, o governo quer conseguir segurar essa rédea curta. Como que eu consigo fazer isso? Padronizando o documento fiscal de uma forma mais prática. Qual que é o melhor cenário para o governo? NFCE, extremamente similar com o NFE, consigo implementar um padrão a nível nacional, consigo mexer direto no servidor, não dependo de equipamento físico, não preciso rodar uma atualização de firmware num aparelhinho específico, muito mais escalável. Então, por isso, já foi imposta essa finalização, extinção do SAT, para forçar todo mundo a vir para dentro da NFCE, porque sim, a NFCE passa a ter validações já no ato da emissão do documento. Então, entrou a obrigatoriedade de GTIM, entra já a validação de NCM, SEST dentro das operações, certo? Esdras, você ia trazer algum comentário? Não, tranquilo. Perfeito, achei que tinha levantado a mão, desculpe. Não. Então, pensando em o que já está acontecendo hoje, em 2025, nós temos isso. XML se adequando para a estrutura que a reforma tributária vai exigir. Pensem comigo, a arquitetura já está ficando pronta, os campos já estão prontos, o XML já aceita eles. Agora, a dor de cabeça, né, o trabalho vem para o nosso lado aqui, em adequar os ERPs, em adequar o nosso cliente a interagir com essa nova organização de classificação fiscal. E depois, ao longo desses 8 anos de mudança, o que eu tenho de real mudança? Só o valor que está preenchido nesses campos. Então, se a alíquota vai ser 5, 10, 15, 20, se aumenta a alíquota de um e diminui do outro, isso é uma mudança no preenchimento. Mas a arquitetura, a estrutura, as paredes desta casa já estão todas montadas, prontas, e o caminho vai ser o mesmo. Então, realmente, é uma organização coerente. Eu primeiro deixar a arquitetura pronta e depois eu só ir trabalhando no equilíbrio dos valores. E é por isso que foi definido que, então, para 2026, haveria essa implementação de alíquota teste. Por que teste? Teste do quê? Vamos entender um pouquinho mais nisso, né? XML todo pronto para receber os arquivos. Eu já sei que eu vou ter novos impostos. O que eu preciso? Eu sei que esses impostos novos, eles serão por fora, eles terão uma regra de cálculo diferente do que eu sempre tive lá com o ICMS, PIS e COFINS. O que eu preciso? O que o governo queria saber? Tá, vamos imaginar que simplesmente eu fizesse assim, ó, e virasse a chave e do dia para a noite morresse o antigo e começasse o novo. Quanto que isso ia me gerar de grana? O que eu iria realmente ter de recolhimento? Imaginando que a mudança fosse súbita e não estendida. Não dá para simular assim de cabeça, né? Não dá para sair no achismo. Hoje a gente não tem nem validação, não consigo nem saber se o empresário lá na ponta, quando ele emite o cupom fiscal falando que aquele item é Coca-Cola, eu não sei nem identificar se aquilo é Coca-Cola mesmo. Então, como que a gente consegue simular tudo isso? Daí que todo comitê gestor, Receita Federal, Ministério da Fazenda conseguiram chegar nesse consenso de vamos implementar, isso está dentro de um dos artigos da lei, inclusive, essa alíquota teste para 2026, em que as empresas de regime normal, então quem está lucro real, lucro presumido, passam a ter a obrigatoriedade de informar uma alíquota de 1% para todos os produtos que forem vendidos. Então, dentro do XML do documento fiscal, seja consumidor, seja o modelo da DANF, padrão 55, eu preciso incluir Seclastrib, CST de IBS e CBS. Perfeito. Então, eu tenho que informar essa classificação dos novos impostos. Por quê? Porque informando isso, o governo consegue prever. Por mais que a alíquota seja padrão, 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, quando eu faço esse preenchimento, e aí aqui está o grande pulo do gato, tá, pessoal? Do porquê que não é tão simples se adequar para 1º de janeiro. Não é eu pegar todos os meus produtos e só ir lá e colocar CST 00 e alíquota 0901. E Ctrl+C, Ctrl+V em todos os itens. Eu já tenho CST, assim como eu tenho hoje para ICMS, de tributado integralmente, isento, monofásico, tributado com redução, ou seja, já tenho particularidades. E eu já preciso pôr essa particularidade na hora de fazer essa classificação fiscal desse item já. Por mais que a alíquota saia como 0,9, 0,1, que totaliza 1%, eu já estou falando se esse produto
é tributado, não é tributado, é monofásico, é isento, participa de algum benefício, de algum regime especial. E com isso, imagine que do lado de lá o governo recebe essa informação e consegue aí sim fazer simulações. Não com base na alíquota, mas com base nessa CST, nessa situação tributária. Então eles conseguem pegar tudo que a gente vender ao longo de 2026 e falar, vamos lá. Então, se eu pegar aqui todos os produtos que são tributados, desses capítulos aqui de NCM, e se eu colocasse 12% de CBS, como que seria meu recolhimento? O que eu ia ter de arrecadação? Porque se eu considerar que tudo é tributado, eu não consigo levar em consideração essas exceções que já existem e que vão continuar existindo. Vai continuar havendo produtos de cesta básica que têm isenção, produtos que são tributados monofásicos, isso vai continuar havendo da mesma forma. Então, com isso, o governo consegue fazer um teste. Como que eles estão tentando compensar o fato de que eles estão, né, botando um baita de um trabalho ao nosso lado? É o seguinte, pessoal, vocês vão ter que preencher esses campos, vocês vão ter que fazer esse teste, só que assim, vocês não vão pagar nada. É imposto de mentirinha, é surprise, não é R$ 2 é um imposto misterioso, não tem que pagar nada, tá tudo certinho. Por quê? Você preenche esses campos dentro do XML do seu documento fiscal. Quando o seu escritório de contabilidade for fazer a tua escrituração fiscal, fazer lá o fechamento do teu SPED, você não vai colocar isso como um imposto a pagar, porque se você colocar, o governo vai cobrar, tá? Fica aqui a informação. Você não coloca isso como um débito, você considera realmente como uma alíquota teste. Esse valor, eu não vou precisar te cobrar. Ele entra como se eu estivesse abatendo do PIS e COFINS, certo? Então, é só para eu simular um negocinho aqui. Só que é o seguinte, se você não preencher, o seu documento fiscal está rejeitado na hora. Se você preencher isso errado na hora de fazer suas obrigações acessórias, teu SPED, eu vou te cobrar esse 1%. Então, por isso que demanda muita atenção. Não é só eu pegar e preencher um código genérico dentro de toda a minha base cadastral. Então, isso impacta muito na questão desses novos campos, dessa escrituração fiscal também. E por que, então, essa alíquota teste começando agora em 26? Como a gente tem aqui esse cronograma que é bem interessante, o prazo para o teste, o prazo para o governo poder entender e começar a deliberar as alíquotas efetivas, porque, gente, ponto de atenção, estima-se que a carga tributária chegue a 28% ao final da reforma. Só que quem vier e falar que já sabe todas as alíquotas bonitinho, tabela completa durante toda a transição de reforma, é mentira, tá? Ainda o comitê gestor vai definir as alíquotas, porque ao longo da reforma entram gradualmente os novos impostos e saem os atuais. O que hoje a gente tem aquele padrão que é PIS/COFINS vai para o governo federal, ICMS fica no estado. Se eu presto serviço, eu emito uma nota de serviço, eu só declaro o imposto sobre o serviço, isso fica na cidade. Muda totalmente, acabou, não tem mais ISS. Então, a nota fiscal de serviço também tem IBS e CBS, também reparte imposto com o Estado e com a União. Muda-se tudo. Então, as alíquotas não estão todas bonitinhas, 100% definidas ao longo de toda a transição. A gente sabe quantos por cento uma sai para outra entrar. Então, por exemplo, 2026 é só o teste de IBS e CBS a nível federal para empresas do lucro real e lucro presumido. E aqui um outro parênteses muito importante, pessoal. Mas o meu cliente é simples nacional, isso aqui, então não importa. O seu cliente compra do lucro real e do lucro presumido. O seu cliente provavelmente tem que fazer nota de devolução. Então, o seu cliente já pode sim, ir se ambientando e se adequando para isso, porque em 2027 isso já entra como obrigatoriedade. Então, ele precisa estar apto, estar pronto para isso, estar devidamente adequado para essa nova realidade de classificação fiscal de produtos, certo? Então, 26 é teste para quem é regime normal. 27, aí eu já tenho um marco muito forte, uma transição bem forte, que é acabou o PIS e COFINS. Aqui eu tenho a entrada realmente do CBS substituindo esses dois impostos. E aí já é o CBS sendo cobrado por fora, já é ele tendo uma alíquota própria, já é ele tendo essas realidades de redução, de isenção, de monofásico, já é o CBS entrando assim, 100% para valer real oficial. Então, já é um marco muito importante. 2028 passa batido, 2029 eu tenho o IBS começando a entrar, então ICMS cai 10%, IBS sobe 10%. E aí eu tenho a realidade de conviver com todos ao mesmo tempo. Em 2029 eu vou ter IBS, CBS e ICMS.
rodando ao mesmo tempo. Eu tenho um imposto por dentro e dois por fora, ao mesmo tempo. O meu XML, o meu cadastro de produto, cliente nosso comprou mercadoria, vai cadastrar, ele vai ter que pôr NCM, CEST, CFOP, TST de ICMS, alíquota, redução, normal. ST ainda vai estar existindo, tá? Até lá. Então ele ainda tem que pôr IVA, todas as particularidades que a gente já está cansado de saber. CST de IBS e CBS e Seclastrib. Então só aumenta a classificação fiscal dele. Só aumenta a obrigatoriedade dos campos que ele precisa preencher na hora de cadastrar uma mercadoria, na hora de poder preparar um cenário fiscal para todas as operações que ele tem. Então, 2029 entra IBS, sai um pouquinho do ICMS, e aí isso vai nesse modelo de balança se reequilibrando até 2033, que é onde a gente efetivamente já tem somente IBS, CBS e imposto seletivo. Não tem mais ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI. Aí a gente já está realmente numa nova realidade tributária. Aqui acaba a reforma tributária do consumo, né? Porque também existe todo o debate da reforma tributária da renda, mas aí já é outra história. Então, até lá, a gente tem que conviver com essa realidade. A gente vai ter imposto por dentro, por fora, continuar com o preenchimento de muita informação. E aqui, nesse período todo, que esse comitê gestor em Brasília, composto por representantes de todos os estados, vão pactuar sobre a divisão, a destinação desse recolhimento do IBS. Então, X% vai para as cidades, X% vai para cada estado, ele é totalmente distribuído, enquanto o CBS fica 100% ali na União, certo? Então, o que isso vai impactar no cotidiano, na vida real, no dia a dia desse nosso cliente varejista, pessoal? É aqui que a gente tem que agora sair desse debate mais amplo de ideias, de palavra difícil, de juridiquês, de tema chato, e pensar assim, tá, mas e o seu João da padaria, e o meu cliente que tem um mercado pequeno, que tem uma lanchonete, um restaurante, o que isso aí muda na realidade dele? Então, primeiro ponto, cadastro de produto. Há necessidade da revisão em massa desse cadastro. Então, eu tenho que revisar a NCM. NCM inválido não vai passar. Desde já. Isso é desde já. Aí, assim, é para Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, para qualquer um. Você emite documento fiscal, você emite NFCE, que é o padrão de documento fiscal para consumidor no Brasil hoje, e você está com o NCM inválido, você não consegue emitir, trava a sua operação, cai em contingência. Isso aí vocês já devem estar bem ambientados, até melhor do que eu. Então, isso já impacta agora. Então, quem não ajustar vai ter um impacto direto, trava a operação para meu movimento de caixa. E, obviamente, que ao longo dessa transição, eu vou ter que já preencher CST de BS, CBS, CClastrib, e ficar de olho, porque a partir de 2028, 2029, que eu tenho essa transição de ICMS e IBS, eu preciso estar sempre atualizando as alíquotas de ambos. Porque se eu não me atualizar, o governo também não vai, por livre e espontânea vontade, me devolver o dinheiro, pessoal. O governo até criou, disponibilizou uma calculadora da reforma tributária, que não é nada usual, não é nada prática para o dia a dia do varejista. Então, assim, aquela calculadora, os nossos clientes não vão pegar produto por produto deles e ir lá, colocar a classificação certa e ver o cálculo do imposto. A gente sabe que isso não vai se tornar realidade. Então, é importantíssimo que os clientes tenham uma facilidade em manter o cadastro correto, em massa, uma visão ampla. Preço de venda. Então, mesmo sendo essa alíquota teste agora de 26, a parametrização errada pode distorcer totalmente o cálculo de preço. Por quê? Se eu incluir isso dentro da minha estruturação de formação de preço de venda, eu aumento o meu recolhimento de ICMS, PIS e COFINS ainda por cima. Então, eu já tenho que considerar que essa alíquota teste ela é totalmente por fora, ela não se soma ao valor. Então, o cliente tem que fazer o preenchimento correto, tem que entender essa lógica na hora de fazer a estruturação de pricing dele. Sistema de emissão. É aqui onde a gente está muito tranquilo, que a gente está falando de gente séria, a gente está falando com as saldos. Então, o RP tem que estar atualizado para receber esses novos campos, tem que estar pronto para isso. Então, é algo que a gente está muito seguro, né? A gente sabe que aqui a gente tem antecipação, tem organização, e é onde a gente, todos nós aqui, né, acho que principalmente aqui as revendas, os parceiros comerciais da Saldos, vão encontrar o grande diferencial. Pessoal, aqui na Sync nós temos hoje contato com várias software houses diferentes, estamos aí sempre com empresas
nos procurando e também fechando novas parcerias, e ainda existe software house que acha que não vai acontecer nada. E aí falou para mim, já tive reuniões com empresários falando, mas viu, espera chegar novembro, dezembro, que os caras voltam atrás e vão ver que ninguém conseguiu se adequar, e aí cancela tudo e não fica obrigatório. Alguém aqui queria pagar para ver? Gostaria de pagar para ver e esperar chegar um cliente com o caixa travado, sábado à noite, fila no PDV, para falar, putz, cara, não é que entrou em vigor mesmo, que agora está rejeitando o cupom do meu cliente? Eu não gostaria de pagar para ver. Não tem nenhum indício, não tem nenhuma informação que nos leve a crer nisso. Então, existem sim muitos ERPs, muitas empresas que não estão se adequando, que não estão tendo dimensão disso. Ainda dá tempo de se adequar, ainda é tempo. Mas é importante que isso aconteça. Então, quem tem hoje uma solução em mãos que está adequada, que está pronta para isso, que está ciente de todo esse contexto, esse cenário, consegue passar por isso tranquilamente, dando tranquilidade para o cliente, sem apavoro, né? E é isso que a gente faz, que fala como oportunidade. É a oportunidade de oferecer para o cliente final um serviço diferenciado. A responsabilidade por tratar tudo isso da reforma é exclusivamente do RP, da automação comercial? Não. O RP ele tem o papel de estar pronto para o preenchimento das informações, de forma correta. Então, os campos têm que existir, o cliente tem que poder parametrizar corretamente o seu cadastro de produto, a sua classificação fiscal. Dentro dessa realidade que a gente já vive há anos, tecnicamente, quem que é responsável por ir lá e cadastrar certo um produto? O empresário. É o escritório de contabilidade? Não. O escritório de contabilidade é responsável pela apuração, pelo fechamento fiscal e contábil da empresa. É o ERP? Não, o ERP não se responsabiliza por imputar informação. A gente não é responsável por criar o cadastro de produto, por lançar venda. Então, por que o ERP seria responsável por falar a tributação certa ou errada? Não é uma responsabilidade direta do ERP, da automação comercial. Tecnicamente, em tese, o empresário tem que ter essa informação, tem que saber. É fácil assim, Bruno? O empresário sabe? É lógico que não. Senão não existia a Sync também, tá? É óbvio que isso é um desafio muito grande, é óbvio que todo o cenário tributário no Brasil ele não é amigável, ele é muito hostil, ele é cheio de exceções. Hoje, um empresário que já está no lucro real presumido, ele não tem ainda noção do que ele pode se aproveitar de crédito, ele não tem noção do que ele paga efetivamente de imposto. Gente, eu digo isso porque a gente, assim como vocês, também interage muito com o varejista na ponta da lança. Recentemente, eu tive um cliente que procurou minha equipe de suporte, um cliente que migrou há pouco tempo do Simples Nacional para o Lucro Real. Eu acho que ele não estava tendo uma boa assessoria da contabilidade dele, cliente lá da Patagônia. E esse cliente estava soltando os cachorros na gente, falando, viu, como assim que o sistema de vocês atualizou aqui no meu ERP, não é tributado? Mas como assim, cara? Eu tenho crédito, cadê meu crédito? Vocês estão me fazendo pagar imposto a mais? Marara. Vamos lá. Então, o pessoal do meu suporte aqui, super atencioso, entrou em contato com ele, pegou um acesso remoto, foi entender, entramos uma tela, sistema do cliente, na outra tela, nossa plataforma, nosso banco de dados. Vamos lá, amigo, qual que é o seu regime tributário? Não, sou lucro real. Qual que é o item? Tá aqui, ó, pão francês. Cadê a tributação de entrada? Tá aqui. E a de saída? Tá aqui. E falei, então, eu tomo crédito na entrada, por que que eu pago imposto na saída? Então, amigo, vamos lá. Você tomar crédito na sua compra não quer dizer que você não vai pagar imposto na saída. Um menos o outro é o que você efetivamente recolhe de imposto. Ah, mas ninguém nunca me falou isso. Então, é aí que está o problema, pessoal. O empresário médio brasileiro hoje ele é assim, ele não conhece essa informação. Não é tão fácil assim. Muitas vezes ele não tem esse suporte de um escritório de contabilidade, não tem uma consultoria fiscal tributária. É complicado mesmo. Eu não julgo, eu não coloco esse cliente nosso aí como um vilão, não. Ele é só mais um retrato de como hoje é difícil ter domínio sobre tudo isso. Para ele, o conceito de crédito e débito tributário não estava claro. A gente conseguiu dar uma boa clareada e falar, então quer dizer que eu pago. Eu falei, amigo, a única forma de você não pagar imposto ou você pagar só o mesmo tanto que você se creditou é se você vender mercadoria a preço de custo. Então, assim, você sempre vai pagar um pouquinho mais. O débito menos o crédito sempre vai dar uma diferença, cara. E aí, beleza, entendeu o contexto.
Isso acontece muito mesmo. Eu estou dando esse exemplo não para dizer que a gente acha que, então, todo mundo aqui que vende software tem que sair dando aula de recolhimento de tributário, de fiscal para os varejistas, para o empresário. Muito pelo contrário, mas a gente tem que sempre buscar prover soluções práticas. E aí é onde a gente consegue trabalhar em conjunto. Então, hoje as soluções da iSync são justamente para simplificar essa jornada do cliente. Como acho que todos conhecem, né, o módulo de reciclagem tributária dentro da Saldos, permite que eu possa buscar lotes de produtos que o cliente tem cadastrado e fazer a reciclagem, a revisão de toda a classificação fiscal desse item. E hoje a iSync é um dos parceiros que está integrado com essa tecnologia e que consegue prover essa informação de volta para o cliente. E o que nós temos de diferencial, o que nós temos trabalhado muito quanto a isso? Aqui a gente é muito chato com questão de minúcia, a gente é muito minucioso. Então, nós auditamos item por item, nós não auditamos NCM, nós auditamos produto. Então, se o cliente manda para a gente um produto que está cadastrado como pão francês, a descrição, e o NCM está da banana nanica, eu não vou confiar nesse NCM. Eu vou criticar até o NCM. Eu vou entender que a descrição está pão francês. A gente tem hoje tecnologia de ponta do lado de cá. Não é porque eu estou falando da nossa empresa aqui, mas a gente hoje é muito crítico com isso. Então, a gente tem tecnologia para buscar erro em tudo. Eu falo que a gente não confia em quase nada aqui. A gente confia desconfiando de tudo. Porque se eu for me basear que o NCM do produto está certo, tá mais fácil a minha vida, né? Mas quem garante que esse cliente cadastrou corretamente? A gente sabe que tem cliente que a gente chega lá na loja, ele está procurando no Google o NCM, e aí, assim, vai dar sorte, vai dar do anjo da guarda fazer ele achar o link certo e preencher e achar o NCM certo que realmente se enquadra naquele item, né? Então, a gente critica NCM, CEST, o CFOP para venda, todos os detalhes de ICMS, PIS e COFINS, e agora também IBS e CBS, para poder ajudar o nosso cliente a se preparar para a reforma tributária. Então, de maneira prática, hoje, o nosso produto integrado com os saldos tem essa capacidade de devolver essa informação dentro da reciclagem tributária, trazendo como diferencial essa minúcia de trabalhar produto a produto, criticando até mesmo o NCM, e também trabalhando com produtos sem EAN, que é um grande desafio, é uma missão muito árdua, muito complexa da gente olhar produtos que a gente só tem a descrição em um código interno, mas hoje nós temos já tecnologia e capacidade para isso. E se é um cliente que manipula mercadoria, e vamos pegar um exemplo de um supermercado, uma mercearia que tem padaria, lanchonete, rotisseria, e ele vai, por exemplo, ele produz o próprio pão francês, ele faz o salgado, ou ele compra, ele assa e vende assado, ou ele vende refeição pronta. A gente hoje também tem um módulo específico para classificar esse tipo de item, onde aí a gente depende, óbvio, de uma interação um pouquinho maior do cliente, a gente depende que ele dê um input de dados ali classificando esse item, mas aí com isso a gente consegue trazer o detalhe de classificação fiscal correto desse produto para ele, e aí sim ficar com toda a sua base devidamente organizada. Então, dentro dessa parceria, dentro dessa integração e solução que nós temos, é onde a gente consegue... Opa, pode falar, Esdras. Bom, Bruno, aproveitando o gancho, e eu acho que é Claro. uma pergunta que os revendedores vão fazer, produtos, né, que não contêm o código EAN, que são classificados como código internos, qual que é o prazo de retorno, desses produtos auditados pela plataforma? Perfeito. Hoje nós temos uma linha de produção contínua. A gente está ativamente trabalhando em cima da base do cliente o tempo todo. A gente tem hoje tanto tecnologia quanto equipe. Tá? Então, eu tenho equipe de auditoria fiscal aqui dentro também. Quando a gente pega um novo cliente e a gente sempre orienta que no start de um novo cliente que vai aderir ao módulo de reciclagem tributária e com a solução da iSync, a gente sempre orienta a fazer um primeiro saneamento geral. Então, primeira vez, pega a base inteira e manda para a gente. Esse saneamento da base inteira, a gente pede hoje um prazo de 45 dias para fazer essa revisão completa e ampla. Por quê? Do lado de cá, a gente constrói um depara dos códigos desse cliente com os códigos do nosso banco de dados. Por quê? Eu vou ter esse produto sem EAN que eu preciso associar. No meu banco de dados aqui da eSIM, eu tenho lá pão francês, banana nanica, contrafilé, colchão mole. Isso está cadastrado aqui. Só que eu tenho um código meu para isso. Eu vou identificar aqui no cliente mercearia XPTO, aqui do nosso parceiro Saurus,
Para ele, o contrafilé é o código 10, o pão francês é o código 150, a banana nanica é o código 25. Então, a gente tem que fazer essa primeira associação. O produto ele está homologado aqui, mas eu preciso bater esse vínculo. Então, um primeiro saneamento, a gente pede 145 dias para ele ser entregue em completo, 100% do projeto. Porque depois, no dia a dia, a revisão de novos itens é muito mais rápido. Então, quando a gente bate esse primeiro saneamento, produto com EAN, normalmente a gente já tem 80% criado, 90%. Então, eu falo 45 dias para a entrega toda, tá? Mas hoje, lá na telinha do reciclagem tributária, quando você manda, o que a ferramenta já vinculou, já aparece na hora, tá? Não é que é 45 dias para eu ter a primeira devolutiva. Não, é 45 dias para eu chegar em 100%. No primeiro disparo, ele já volta uma carga de dados sempre, e aí conforme vai passando o tempo, ele vai chegando e até 45 dias para que 100% daquele primeiro lote tenha vindo. E no dia a dia, a gente sempre fala que o cliente pode mandar várias vezes o cadastro inteiro? Pode. Ele pode mandar produtos que faz X dias que eu não audito. Então, aí vai de uma questão de boa prática, né? Respondida a pergunta, Esdras? Sim, perfeito. Maravilha. Então, com isso, a oportunidade que a gente enxerga é, pessoal, aqui a gente consegue ser referência para o nosso cliente, conseguir informar ele desse universo todo de mudanças e de obrigatoriedades antes que isso seja imposto a eles, antes que isso seja obrigado e eles tenham problemas ao tentar se adequar. É conseguir colocar o parceiro revendedor como um grande braço direito estratégico do nosso querido varejista, né? É se mostrar com um diferencial competitivo quanto a produto. Não é todo ERP que está pronto para isso, que tem uma integração com uma solução de inteligência fiscal. Então, isso traz todo mundo aqui num passo à frente do que vários outros concorrentes de mercado. É conseguir reduzir aquele ônus que a gente tem com o cliente que está o tempo todo dando suporte em questão fiscal, em classificação de produto, agilizar o timing nosso de implantação de novo cliente, uma virada de sistema, puxar um banco de dados que veio de um sistema legado, conseguir reduzir esses gaps que existem. Então, essas são as grandes oportunidades. E, obviamente, monetizar em cima disso, né? A gente está aqui para pagar as contas também, né? Então, é ter oportunidade comercial de trazer um produto de valor agregado para o cliente final, ou nessa oferta específica, né? Então, os principais riscos para esse varejista, por que ele deve enxergar isso que a gente falou? Por que ele deve enxergar no parceiro, no fornecedor de solução dele como um parceiro estratégico? O que faz sentido nisso tudo? Faz sentido que se ele não se adequar, ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter não só multas e autuações, mas o travamento da operação. Então, a operação dele trava, a operação dele ficou travada, com o tempo isso vai virar autuação. Por que essa empresa não está faturando? E antes mesmo disso acontecer, eu garanto que isso já vai dar muita dor de cabeça para quem presta suporte para esse cliente. Então, antes da autuação do governo chegar, esse cliente já vai estar que nem uma arara no pescoço do pessoal do suporte. E é óbvio que, assim, vai haver fiscalização, pessoal. Todo esse projeto da reforma, ele já vem sendo testado há muito tempo. Existe uma primeira parcela de empresas que o governo selecionou para fazer o teste desde 2024 e que já estão operando toda a sua atividade fiscal com os campos da reforma desde o ano passado. Para vocês terem uma noção, 60% não conseguiu executar o teste corretamente. Ou seja, o governo está sabendo que muita gente não vai conseguir, que vai dar erro e vai ficar em cima porque eles querem isso aqui. Tá? A ideia é conseguir aumentar esse recolhimento rápido. Quem não se adequar vai perder competitividade. Então, quem não conseguir se ajustar nesse novo cálculo de preço vai ficar por fora, vai ficar atrasado, o mercado não vai esperar. Quem já está se planejando, quem já está começando a calcular e mensurar a nova realidade de precificação, está à frente. Então, quem não fizer isso vai ficar totalmente atrasado e o mercado vai devorar. E o custo operacional explode, né? Você perde tempo com nota rejeitada, com ficar revisando manualmente cada produto, fazer tudo na urgência. Depois que a operação está travada, ir lá sanear 1.000, 2.000, 5.000 produtos, não vai ser tão fácil assim. Então, isso vai gerar aí muitos impactos, né? E aí, trazendo de uma forma mais prática, chegando aqui nos finalmente, a nossa solução integrada, né? Eu já expliquei um pouco sobre a gente já ter essa integração, essa boa parceria com a plataforma da Saurus, a gente conseguir gerar esse compliance de uma forma muito prática e objetiva para o nosso cliente, gerando segurança e produtividade para ele.
E hoje, só trazendo também uma contextualização melhor, porque quem já interagiu com a nossa solução deve ter visto muito o nome Auditor NFE, e hoje a gente está aqui como iSync, e são nomes diferentes, né? A gente está numa fase de renovação muito grande aqui na empresa, então vamos dar o norte e o beabá sobre isso, pessoal. A nossa empresa sempre teve um produto chamado Auditor NFE, que a princípio fazia uma auditoria baseada somente nos documentos fiscais. Então, entendendo se o cliente está emitindo o documento fiscal certo, se a compra que chega está com a tributação certa ou não. Com o tempo, a gente foi diversificando e ampliando e criamos um módulo dentro do Auditor NFE, que é isso que a gente tem integrado hoje com a Saurus, que é, independentemente do documento fiscal, eu recebo o cadastro de produto por API e devolvo ele corrigido. Hoje nós temos um nome para isso, né? A gente até depois precisa passar para o pessoal de produto da Saurus para atualizar lá dentro do módulo de reciclagem tributária. Mas este produto que nós temos hoje com a Saurus se chama Audimix. Então, a iSync é a empresa, nosso produto é o Audimix, que é integrado com reciclagem tributária. Bruno, como que eu faço para contratar, para vender isso para o meu cliente? Falou, mas ainda está meio nebuloso. Como que seria o caminho? Seguinte, eu vou apresentar aqui certinho a tabela para vocês. O nosso comercial também vai estar à disposição. Vou passar os contatos aqui para que vocês possam chamar e a gente trocar ideia. Mas, basicamente, vocês fazem a habilitação do módulo reciclagem tributária com a Saurus, todo o padrão normal. Com a gente, vocês solicitam a liberação da licença do Audimix para aquele CNPJ, para aquele cliente. O Audimix ele é separado por planos, com base no tamanho do mix de produto do cliente final. Então, na tabelinha tem ali esse descritivo. Nós fazemos essa liberação, faturamos o custo dessa licença para o parceiro coloca sua precificação em cima e oferta isso para o cliente final. Nós entramos como um white label, né? Prestamos todo o suporte para o parceiro, todo um onboarding com o parceiro, toda a assessoria, nossa equipe vai estar sempre à disposição e prestando esse apoio. E no dia a dia, o cliente, por meio da interface da Saurus, no módulo de reciclagem tributária, manda lá as cargas, recebe os retornos, dá os aceites, sempre com o selo do Audimix, que é este módulo da iSync. Pode falar, Esdras. Aproveitar aí para contribuir o que você está falando para o pessoal, lá dentro da configurações de empresa, no retaguarda, no bloco reciclagem tributária, vai ter a opção lá de parceiro integrador. Então, Audimix, né, quando for contratado pela iSync, então o que tem que ser selecionado lá é Audimix. Já foi alterado o nome, tá, Bruno? Já aparece assim, já Perfeito. apresenta assim dentro Maravilha. das configurações, tá bom? Show. E se o Maravilha. pessoal da revenda tiver dúvida, aí acionar cada gerente comercial para poder passar ali as configurações, o passo a passo. Perfeito. Muito bom você ter contribuído com esses pontos, Esdras. Então, Ok. muito simples, gente. Muito, muito prático, né? Então, mostrando aqui a nossa oferta especial, que é a nossa tabela base de preços, tá? E aqui entra uma vantagem para quem está aqui hoje, tá? Então, essa é a nossa tabela do Audimix. Então, 100% SaaS, eu não cobro um setup nele hoje. O Audimix, pessoal, ele já está pronto para o cenário atual de tributações. Aqui nós dividimos, nós organizamos a casa. Então, o Audimix é um produto que a gente já tem vigente há tempos, já está hoje fluindo com algumas revendas aqui da Saurus, já temos clientes usando e gostando muito. Preço de custo é o preço que nós aqui da iSync cobramos de mensalidade de cada licença. Não necessita contratação de pacote mínimo, compra prévia. É o seguinte, o pessoal da revenda quer ofertar o Audimix para o cliente? Chama a gente. Seguinte, ó, tem um cliente aqui, Bruno, a gente quer ativar. Perfeito. Qual que é o tamanho do mix desse cliente? Ele tem até 3.000 itens ativos lá no mix dele. Perfeito. Ó, mensalidade, a licença vai custar R$ 105. O que é esse preço de venda sugerido? Isso aqui é um parâmetro, tá, pessoal, do que hoje a gente pratica no mercado quando eu falo de venda direta, ok? Hoje, clientes da Saurus, a gente não faz a venda direta, a gente, óbvio, que prioriza esse modelo do parceiro, mas é só uma referência de precificação final. Tem que seguir isso aqui? Não necessariamente. Isso aqui a gente preza muito pela liberdade do nosso parceiro, obviamente, tá? Então, eu vou cobrar por cada cliente o valor que está aqui de acordo com a faixa. É um cliente de até 3.000 itens, R$ 105,99 de mensalidade. O que eu tenho de vantagem para o nosso parceiro que está aqui hoje, para vocês? 30% de desconto nas licenças para os primeiros 3 meses. Então, pessoal, me chamem aqui
olha, eu estava na live, queria trocar uma ideia, a gente tem cliente aqui que dá para implementar o AudiMix, que vai ajudar a vida dele, me chama e a gente fecha as licenças fechadas a partir daqui, a gente consegue trazer esse desconto de 30% para os primeiros 3 meses de mensalidade. Então, vai ser novembro, dezembro, janeiro, outubro, novembro, dezembro. Essas 3 primeiras vão ter 30% de desconto, ok? E pensando em reforma tributária, pessoal, por que que a gente tem isso apartado? Porque às vezes é um cliente que eu já uso a reciclagem tributária com outro parceiro, ou algo assim, ou é um cliente que não tem uma demanda específica para isso, gostaria de ofertar para ele só a reclassificação da reforma tributária, que é o que a gente chama do conversor RT. Aqui é um trabalho diferente. Então, aqui a gente faz um setup pontual, porque a gente vai pegar também toda essa base de produtos e reclassificar inteira e, a partir de então, englobar ali no AudiMix todos os campos da reforma ad eternum. Então, ele acrescenta um valor de mensalidade e ele tem um setup pontual. Isso aqui também eu cobro do parceiro e o parceiro pode trazer a sua precificação em cima para ofertar para o cliente final. Ok? O valor de setup pode ser parcelado também. Ok? Então, nesse modelo aqui do conversor RT, é para fazer o trabalho especificamente da conversão. Pegar o cadastro de produto, converter inteiro, até 31 de dezembro, e todo novo item que chegar, eu já ter essa informação dos campos da reforma tributária. Todo novo produto, eu já ter essa consulta desses campos para eu já cadastrar corretamente. Depois desse material, a gente pode encaminhar também, eu passo em PDF para ser enviado para todo mundo também, para não ficar só aqui na tela agora, vocês não terem que correr com o print. Mas basicamente são hoje essas métricas comerciais que a gente tem. Sempre a gente se baseia no tamanho do mix de produtos, tá? Pessoal, aqui está o QR Code para o meu contato direto. Então, hoje aqui dentro da S5 eu estou à frente de toda a área de operações, junto com os coordenadores de área e também o time de growth hoje está sob a minha tutela. Então, minha equipe comercial, CS, implantação, suporte, está toda aqui debaixo do meu guarda-chuva. Então, qualquer assunto nesse sentido, vocês podem me chamar, podem falar comigo, podem me colocar como contato principal aí. E vamos resolver a vida desse pessoal. Acho que aí a gente tem um oceano azul de oportunidades. A gente tem aqui uma solução muito forte em conjunto. Saulus tem hoje uma solução muito forte no mercado e aí sim que vem conseguindo contribuir no que diz respeito à parte de inteligência fiscal. E entendo que hoje estamos uma página à frente já no que diz respeito a conhecimento sobre reforma. Espero ter contribuído um pouco com o saber de vocês, ter agregado um pouco de informação e é isso, pessoal. Muito obrigado. Ju, Esdras, passo a bola para vocês. Alguma consideração, Esdras? De boa? Só uma consideração, para contratar o módulo pelo licenciamento, é o módulo reciclagem integrada, tá, pessoal, revendedores, tá? Então, a gente sabe que tem outros módulos lá, referente a esse assunto, mas na integração com a InSync é reciclagem integrada, tá? E aí a questão dos pacotes, né, a gente vai compartilhar aí os contatos da equipe comercial da InSync, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Edilson. Eu acho que o Bruno é mais preparado para responder. Ih, vamos descobrir agora, né? Vamos lá, vou ler aqui. Haverá a consistência dos campos NCM, CST e alíquota na venda? Ou seja, se eu tentar vender um produto tributado de IBS/CBS como isento, a Cefaz, aqui, irá barrar essa venda? Se você tiver com o campo preenchido, mesmo que errado, até onde a gente tem informação, barrar não vai barrar. Porém, se estiver preenchido errado, isso pode impactar na hora do recolhimento. E aí, o imposto que eu não pagaria, eu pago. Entendeu? Então, na hora que eu fecho o SPED desse cliente, se dentro do XML a estruturação ficou errada, isso pode gerar impacto de recolhimento. O que a gente tem informação até então sobre travamento é campos faltantes ou com informação inválida. Vamos imaginar assim, NCM inválido, CEST faltando, CST inválida. Então, por exemplo, quando eu falo inválido, CST eu tenho lá 20 opções, o cliente colocou 00, ou colocou uma opção que não existe, ou que não esteja relacionada à venda, isso trava, isso barra, o documento fiscal seria rejeitado,
ficar em contingência e aí é todo aquele prejuízo, né? É isso. Respondido. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Mais em relação ao sistema. Mas vamos dar É. mais uns minutinhos para ver se alguém traz mais algum. Perfeito. Eu acho que eu consigo jogar a informação aqui no chat também, né, Ju? Para eu colocar. Eu tinha deixado ali pelo QR Sim, Code, mas vou sim. colocar o contato direto aqui também, no caso o pessoal queira chamar. Depois para bater um papo e É, entender mais. mas só reforçando, tá? A live vai ficar gravada, disponibilizada no YouTube. Para quem não conseguiu salvar o contato agora, pode estar constando por lá. E a gente também, né? Pode chamar tanto os gerentes comerciais, pode me chamar. Eu também tenho o contato do Bruno, compartilho com vocês, se for necessário. E no restante do material também a gente vai estar deixando disponibilizado em alguma plataforma. Informamos depois lá na comunidade, tá? Então, quem participa da comunidade da Salos, fique atento, porque as informações vão estar lá também. Olha, eu já estava dando uma olhada aqui, chegamos em 70 e poucas pessoas aqui participando simultaneamente. Vocês estão de parabéns, hein, pessoal? Acho que nem eu pararia numa sexta-feira de manhã para ouvir um cara falar 2 horas sobre reforma tributária, hein? O pessoal está de parabéns, é a prova de que toda a equipe de parceiros da Saldos hoje está muito comprometida com a excelência para o cliente, pessoal. Acho que é um parabéns realmente para todo mundo que está aqui hoje, viu? Bruno, acho que essa dúvida aqui da Maria, da Revenda Nossa Secom, ela está perguntando: o cliente, então, agora em outubro, já pode emitir a nota com os campos do IBS e CBS? Poder ele pode sim. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Atacadão já está desde o ano passado emitindo todos os documentos fiscais com IBS e CBS para conseguir fazer o teste. Eles gastaram 35 milhões para toda a fase de adequação. Isso eles divulgaram, né, no relatório a investidores deles, né, o Grupo Carrefour, mas já é possível em ambiente de produção agora desde 1º de outubro. Eles já estavam trabalhando em homologação desde antes, mas possível é. E assim, tem alguma vantagem em fazer isso desde já? É interessante para que isso já vire hábito, né? Aquela velha história, já conseguir ir se adequando e testando desde já. É tudo muito novo. A gente tem noção de tudo que pode gerar inconsistência ou gerar travamento? Muitas coisas, mas 100% hoje ainda é um pouquinho nebuloso, gente. É muito denso. Cada dia sai uma nova. Porque, assim, a lei aprovada, ela vai até um certo ponto. O restante vai sendo regulamentado por notas técnicas sobre o documento fiscal. Então, a lei, se alguém que pegar para ler toda a lei da reforma tributária, ela não descreve todos os mínimos detalhes. Então, como que o governo fez para conseguir ir dando as regras conforme eles vão tomando decisões? Notas técnicas. Só que a nota técnica, ela não é uma lei, ela é, às vezes, um artigo um pouquinho vago. Então, para vocês terem uma ideia, só houve o entendimento de que Simples Nacional não iria ser obrigado agora em 1º de janeiro por meio de uma nota técnica sobre CTE, conhecimento de transporte, que é outra história. Então, ainda assim, é nebuloso. Então, o que eu digo com isso? Se possível, já vamos colocando isso dentro da operação do cliente, porque hoje emitir com informação preenchida não vai impactar ali a nível de recolhimento ainda, não vai gerar ônus para o nosso cliente, tá? Então, é válido já ir testando, já ir pilotando isso. Certo. A gente tem mais duas perguntinhas aqui. Do Jackson, da Revenda Zeus. Na entrada de nota via manifesto, como ficaria se o meu fornecedor não estiver adequado com as informações corretas? Olha, se ele não estiver adequado, a partir de janeiro ele não emitiu a nota. Se ele não preencheu, ele não emitiu a nota. Mas se, por exemplo, ele emitiu esse documento fiscal e está com inconsistência, hoje, pela nossa integração com a Saurus, acho que a gente ainda não tem uma correção dessas tributações de entrada, mas, já aproveitando e fazendo o meu jabá aqui, a Sync também tem um produto mais completo voltado para essa auditoria das notas fiscais de entrada, que é o Auditor NFE. Então, a gente já consegue mostrar para esse seu cliente, Jackson. A gente já consegue pegar essa informação e mostrar na origem. Até porque, pensando daí por diante, com o avanço da reforma, para ele poder tomar esse crédito, assim como já é hoje, né? Para ele poder tomar esse crédito, se o fornecedor errou, ele não toma o crédito, ele tem prejuízo.
Então, é importante essa atenção, sim. Certinho. Tá, tem mais uma pergunta aqui do Hélio, tá? Revenda legal. Há alguma forma de envio automático, por exemplo, toda madrugada, ou o envio tem que ser manual pelo usuário? Aí eu vou pedir ajuda do nosso universitário Esdras, porque eu não me recordo se Ah, na sim, tela agora da do sistema, reciclagem né? tributária. Eu acho que aí já é uma configuração no reciclagem tributária. Acho que vou precisar de uma ajuda nessa também. Hoje está manual, forma manual. Aí teria que, depois, as equipes de dev, né, trabalhar aí, questão das APIs aí, para tentar deixar de uma forma automatizada. Perfeito. Gente, acho que as dúvidas mais relacionadas ao sistema, vocês podem estar entrando em contato com o gerente comercial de vocês posteriormente, tá? Que aí as informações serão passadas corretamente. É que chegou mais uma pergunta. Se com a nova reforma tributária o SPED morreu? O Hélio que está perguntando também. Olha, tá aí uma pergunta cabeluda, hein? Essa é realmente muito boa. A longo prazo, há quem diga que sim, porque realmente o objetivo é ter uma simplificação e que a grande matriz de referência se torne o documento fiscal. Então, tudo esteja linkado na nota fiscal eletrônica. Como vocês já devem ter visto, um tema que a gente não abordou aqui hoje, mas que é muito legal e que vale uma outra live só para falar disso mais para frente, que é o split payment. Então, por exemplo, toda a questão de recolhimento já vai ser feita diretamente vinculado ao sistema bancário, diretamente em cima da operação de pagamento, da transação financeira. Então, com o tempo, o que a gente vê hoje de obrigações acessórias cai em desuso, né? Vai cair em desuso. A curto prazo ainda não tem uma data de morte para o SPED, até onde a gente tem informação, pelo menos. Mas com o tempo, a lógica é que a operação, já existe dentro também de toda a lei da reforma tributária, um modelo novo chamado de apuração assistida, em que, em tese, a apuração fica meio que automatizada. Como a gente tem hoje para fazer uma declaração de imposto de renda, que eu posso pegar o template meio pronto e só dar uma batidinha e ok, a apuração das empresas entraria nesse modelo. Então, com isso, com o tempo, o SPED vai realmente, sim, ser extinto, pelo que tudo indica, tá? É o caminho que vem tomando. Acho que a gente tem mais uma perguntinha aqui do Alex. Eu acho que foi até a mesma pergunta que o Esdras fez no meio da live. Talvez ele não estivesse aqui com a gente para ter escutado. Como será preenchido os produtos sem EAN? A devolução da reciclagem e o tempo de retorno, ele também quer saber. Perfeito. Os produtos sem AN a gente consegue sim responder, a gente consegue sim tratar. Então, basicamente, a gente valida com base na descrição desse item. A gente vai pegar essa descrição e vai bater com o SNCM, criticar, pode ser que o NCM esteja errado, e buscar fazer essa devolutiva. O prazo para entrega, a gente sempre orienta o nosso parceiro ao fechar um novo cliente o módulo de reciclagem tributária com o Audimix, fazer um primeiro saneamento geral, pegar lá a base inteira do cliente e mandar. Uma base inteira, hoje, nós temos como padrão 45 dias para a entrega dos 100% dela. Na própria tela do reciclagem tributária, se você pegar um cliente novo, mandar lá 5.000 itens, vários itens já vão voltar automaticamente na hora. Quando eu falo 45 dias, não é 45 dias para eu entregar alguma coisa, é para eu entregar 100%. Então, gradativamente, a gente tem aqui uma esteira de produção, de homologação de produtos, gradativamente esses produtos vão sendo homologados. Então, instantaneamente já vai vir ali 60%, 70%, e o restante vai evoluindo. Então, para um primeiro saneamento, é 45 dias esse prazo de entrega geral que a gente traz, e no dia a dia isso vai ficando muito mais curto, muito mais ágil, tá? Então, às vezes, em 2, 3 dias, o produto já está homologado. Se for um produto que é a primeira vez, né? Se é um produto que eu já tinha ele no mix, ele já vai ficando automático. Maravilha. Pergunta da Crícia, nossa comercial. Bruno, um estabelecimento comercial pode entrar no ambiente de homologação da reforma agora em outubro e já emitir as notas, com destaque do IBS e CBS, então? Sim, sim, já pode. Ele vai saber fazer isso? Vai precisar ter informação de como preencher a CST de BS-CBS e o CClastrib, que é um campo bem novo que a gente não tinha.
Mas é totalmente possível, sim. Monta esse, e aí é onde a calculadora do governo pode ajudar para fazer esse teste. Essa calculadora do governo, você pode entrar online, ela tem a versão online, tem uma versão que você baixa local ali na máquina. Você vai colocar o estado e cidade onde você está executando a operação, e aí lembrando que agora com a reforma, imposto incide no destino. Então, para quem tem operação intermunicipal, interestadual, o imposto incide no destino, no baseio no lugar onde essa mercadoria está transitando. Então, entro lá no site da calculadora, coloco o NCM do produto e coloco a localidade onde acontece a operação, coloco o CST de BSBS, aí você tem que saber, coloco o CClastrib e aí ele já gera para mim o cálculo certinho e, para fazer testes, ele já gera o trecho do XML. É um teste bem técnico, tá? Tem que ser um pouquinho mais avançado ali em termos técnicos para poder testar isso, por exemplo. Mas ele já gera até o trecho do XML para você poder fazer esse teste. Então, hoje, né, muitos RPs já conseguem ofertar um ambiente de homologação para você fazer testes, então já está adequado com isso. Mas em ambiente de homologo já dá para fazer sim, tranquilamente. Ok. Tá mutado, Esdras. Opa, desculpa. Só para reforçar aqui com os revendedores, que hoje lá no portal do licenciamento, eles conseguem acessar o roadmap e backlog para poder fazer votação das solicitações, tá? Para ter como prioridade lá para o desenvolvimento. Tá certo. A gente tem mais uma dúvida aqui, tá? Do José. Fiquei em dúvida sobre a questão dos clientes do Simples Nacional. Será somente obrigatório colocar os impostos 0,1 IBS e CBS 0,9 e se não colocar vai pagar 1% de multa? É isso? Não exatamente, José. Vamos lá. Primeiro, Simples Nacional só é obrigatório esse preenchimento em 2027. Ponto. Então, se ele não colocar em 2027, ele não vende. Ele pode por agora? Pode. Se ele for fazer um documento de devolução antes de 2027, e o fornecedor dele era regime normal, e esse fornecedor exige que isso já venha com IBS-CBS, ele tem que pôr. Ele já pode, mas ele não é obrigado. Primeiro ponto. É só preencher a alíquota? Não, eu tenho que colocar para cada produto uma CST, e aí é uma CST para os dois impostos, e um campo que é o CClastrib. Esses dois campos é o que caracteriza se o produto é isento, é tributado integral, não é. A alíquota realmente é 0,1 e 0,9, isso aí está certinho. Mas o CST e o CClastrib tem que ser preenchido com exatidão. Não preenchi os campos, o documento não emite. Preenchi errado, posso ser sim penalizado em 1% de multa. Quando eu entrego lá minhas obrigações acessórias, o Simples Nacional já não tem tanto esse contexto. Mas se entrega minhas obrigações acessórias não está condizente, eu posso ter que pagar esse 1%. Se isso tiver como um imposto devido, como um débito, se não tiver na classificação correta, eu posso ter que pagar esse 1% sim. Bruno, uma dúvida minha. Referente ao saneamento, está sendo utilizado alguma IA até para ter um prazo de entrega rápido? Tem alguma coisa que vocês estão trabalhando nesse formato? Sim, sim. Hoje aqui internamente, né, como eu falei, a gente busca trabalhar com tecnologia de ponta. Então, hoje a gente já tem, sim, alguns componentes de IA que ajudam a fazer a classificação. Não é tudo 100% feito por IA, tá? E eu coloco isso como um ponto positivo, tá? Imagine, todo mundo aqui já deve ter interagido com o ChatGPT, com N IAs que a gente tem aí no mercado. Não dá para a gente confiar um trabalho desse para a IA fazer sozinha, né? Não é Alguém tem que confiável, não gerir. é Alguém tem seguro. que gerir, né? Não dá. Com certeza. O que a IA faz aqui? Eu estou abrindo a caixa de Pandora falando isso para vocês, tá? O que a IA faz aqui do nosso lado? Ela ajuda a validar a descrição de produto, a buscar similaridade entre informações. Então, ao invés de eu ter que alguém olhar pão francês e pão francês, quantos por cento é igual? P francês e pão francês, é parecido, não é? Batata cagê e batata extra, sabe? Esse tipo de trabalho, hoje a gente tem componentes de IA para agilizar muito mais essa classificação. Mas a gente hoje preza muito, como eu falei lá no início, por minúcia, a gente é muito minucioso. Então, a gente não abre mão de ter uma equipe de auditoria fazendo toda essa parametrização e configurando isso. Tem o IA, sim, para agilizar,
para dar mais produtividade, para dar um ganho na homologação de produtos, mas a gente não abre mão de um especialista, de uma equipe especialista e qualificada em cima disso. Correto. Certo, mais uma pergunta da Maria aqui, tá? Os campos IBS e CBS, é só homologação ou ele já entrou em produção agora em outubro? Já entrou em produção, ele só não é obrigatório. Hoje, se eu emitir sem IBS, CBS, não acontece nada, não tem problema. Mas o campo já existe e já pode ser usado em ambiente de produção. Ele estava em homologação já há um tempo, agora em 1º de outubro entrou em produção, só não é obrigatório. Então, assim, é uma produção que não vale muita coisa, né? Porque tá lá, mas se eu não preencher, não acontece absolutamente nada, né? Tanto que não está acontecendo nada, né? Hoje, nossos clientes, provavelmente, a maioria não está preenchendo ainda, óbvio, né? Não tem a necessidade ainda, mas ele já está disponível no ambiente de produção, sim. Só não é obrigatório, só não tem nenhuma validação se ele está certo, errado, ele está passando meio que batido. O pedágio está lá, só que a cancela está levantada. Basicamente isso. Bom, gente, acho que a gente já pode caminhar então para o encerramento da live. O pessoal tá mais quietinho agora. Referente ao contato do Bruno, quem tiver interesse, tá, em conhecer mais a Sync, pode estar entrando em contato com seus gerentes comerciais, ou comigo também, como eu conversei. A live, ela tá sendo gravada, vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube, provavelmente na semana que vem, tá? A gente avisa vocês na nossa comunidade. E acredito que por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante coisa dessa live. Todos nós, né? Então, Maravilha, obrigada, Juliana. Bruno. Perfeito. Queria agradecer realmente. Obrigado pela disponibilidade de todo mundo. Obrigado pela parceria, Juliana, Esdras, toda a equipe da Salos. Contem com a gente para essa jornada, viu? É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau.